então desculpas àqueles que são como eu, né? A gente está começando com 20 minutos de atraso em relação ao que estava previsto. Também peço desculpas por aparecer de máscara, mas a gente aqui dentro da universidade ainda tem que cumprir essa orientação. Em ambiente fechado temos que usar máscara, não podemos comer, mas água sim, por favor, vocês podem beber. Bebem água, põe a máscara de novo, não tem problema. Dito isso, eu queria aproveitar para agradecer a presença maciça que a gente teve de pessoas na sessão anterior. Mais uma vez me desculpar por alguns percalços tecnológicos que aconteçam, né? Principalmente a gente tem uma carícia de uma conexão de internet estável aqui dentro da universidade, infelizmente. Mas acho que no geral a gente conseguiu apreender o que foi falado, né, pelos dois convidados que estavam em Minas Gerais e se conectaram conosco pelo Zoom e tinham uma boa internet, porque eles mesmos ficaram ali o tempo inteiro, não caíram, né, não congelaram nem nada, o que é ótimo. Também fico feliz que a gente tenha podido sortear 4 volumes, né, de tradução de clássicos em quadrinhos, que é um tema muito caro a mim e a essa mesa que está aqui, né, e que felizmente está exemplificando o que é a pesquisa desenvolvida aqui dentro da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Letras, tratando de um tema tão, eu diria assim, primoroso, no sentido de que aborda as literaturas clássicas de todos os tempos e essa expressão gráfica, né, nos quadrinhos, com uma tal nobreza que tem sido reconhecido pelo Programa Nacional de... Oi? No livro didático, e tem mais alguma coisa, né, nessa sigla, mas de qualquer maneira isso. E que também, como bem salientou a professora Tereza Virgínia, que é da UFMG, né, e que também alcançou agora, eu digo recentemente, os bancos, digamos assim, da universidade. Quer dizer, agora a gente pode tratar dos quadrinhos com a diligência que eles merecem dentro da universidade. Acho que essa é uma palavra apropriada. Quer dizer, a gente pode aqui exemplificar, e é isso que vai acontecer nessa tarde, uma pesquisa que toma 1 ano e meio de mestrado, eventualmente pode tomar mais tempo no doutorado, tratando de quadrinhos dentro da universidade. Isso para mim me deixa tão feliz que eu não sei nem expressar quanto. Eu vou passar agora a palavra à Carolina, que vai apresentar as nossas convidadas, e em nome do Laboratório de Estudos Clássicos eu agradeço a presença do público e das convidadas. Obrigada. Boa tarde. Queria começar aqui agradecendo a Renata por, junto com toda a equipe do LEC, estarem organizando este evento, que é muito simbólico, é muito especial, nosso primeiro evento presencial depois de 2 anos de pandemia. Então estou muito feliz, né, com esse convite, de estar aqui com todos vocês, de ter retomado as aulas, né. Isso está sendo muito importante, assim, em vários níveis para a gente. Para nós também como professores, né, a gente está muito emocionada de poder ver vocês ao vivo e não as fotinhos no Google Meet. O bolinha com a inicial. Então, muito bom poder conhecê-los, né, e voltar à rotina aqui da universidade, que tem suas dificuldades, mas é insubstituível, né, esse contato que a gente tem aqui. Bom, então vou apresentar esta mesa, né? Aqui do meu lado eu tenho a professora Renata Ciamponi Mancini. A Renata é professora aqui de Estudos da Linguagem, professora de Linguística na graduação e Semiótica. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Rutgers University, nos Estados Unidos, mestrado em Ciências Biológicas, Microbiologia pela Universidade de São Paulo
e depois que ela escolheu, né, o caminho da luz, que foi o doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado sanduíche na França. Ela concluiu o estágio de pós-doutorado na Universidade Paris 8, com bolsa da CAPES, em 2015. Como eu já falei, ela é professora aqui do Departamento de Ciências da Linguagem, minha colega de departamento também, com pesquisa nas áreas de traduções intersemióticas e linguagens híbridas, abordando os diálogos e interfaces entre linguagens na literatura, no cinema, nas histórias em quadrinhos e em videogames. Coordenou o grupo de semiótica da Ampol no biênio 2014-2016 e integrou a diretoria da Associação Brasileira de Estudos Semióticos no período de 2012 e 2017. É coordenadora ou membro do SED? Não, assim, membro do SED, que é um grupo de estudos semiótica e discurso, e também é membro do Núcleo de Tradução e Criação aqui da UF. E a nossa segunda apresentadora é a Maria Clara da Cunha Machado, que é mestranda em Estudos da Linguagem na UF, com um projeto de análise semiótica da tradução Odisseia em Quadrinhos, que a gente viu logo antes, né? Ela é graduada em Letras, licenciatura Português-Grego, também aqui pela UF. Participou do programa de iniciação científica na área de tradução de comédia antiga de Aristófanes. Integra o grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos Clássicos, o LEC, que está organizando, e participa do Laboratório de Semiótica da UF. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, especialista em português para estrangeiros pela UF, e também já atuou como estagiária do Programa de Ensino de Português para Estrangeiros e como instrutora de língua portuguesa através do setor de português para estrangeiros. Então, muito obrigada às duas pelo convite, por estarem aqui conosco, e agora eu vou passar a palavra para Renata. Boa tarde, pessoal. Quero, antes de mais nada, além dos protocolos, agradecer muitíssimo o convite da professora Renata Casarini de estar aqui, parabenizar o LEC por o Laboratório de Estudos Clássicos, por esse evento fantástico. A primeira parte foi sensacional, né? Então espero que a gente consiga manter o nível, né, aqui do evento, né, Maria Clara? E então, como a Carolina falou, eu sou professora de linguística aqui. Eu vejo que tem alguns alunos de linguística 3. Então, saibam que eu não vou falar de semiótica aqui hoje, por acaso, mas vocês vão aprender exatamente as questões por detrás disso que eu vou falar aqui hoje, nessas aulas de linguística 3 que a gente vai continuar a ter agora, finalmente, de modo presencial, né? Então, muito obrigada a todos e todas de estarem aqui. Eu sei que eu estou aqui para falar dos quadrinhos, né? Do estudo dos quadrinhos, né? Da pesquisa sobre quadrinhos na universidade, e é disso que eu vou falar mesmo. Eu só queria pontuar algumas poucas falas que foram feitas nessa primeira etapa do evento, que eu acho que daí fica mais claro quando eu for falar de algumas questões aqui, para vocês amarrarem, né, fazerem o link entre as coisas. Os convidados da primeira parte do evento falaram coisas assim que eu quase fiquei impactada ou feliz demais de ouvir, que é o seguinte: vocês vão ouvir, tanto rapidamente na minha fala quanto depois na fala da Maria Clara, que a proposta com a qual a gente trabalha prevê que o que se traduz é um projeto enunciativo. E aí a gente vai falar que o projeto enunciativo é um conjunto de estratégias de textualização. Aí vem a professora Teresa Virginia e fala assim, que o que ela pretendia era ter um entendimento e
fazer a tradução, eu anotei o que ela falou, tá? O entendimento. E fazer a tradução da estratégia do poeta. É exatamente o que a gente propõe aqui. Quando a gente fala o que se traduz, o projeto enunciativo, e o que é o projeto enunciativo? Um conjunto de estratégias? Estamos falando a mesmíssima coisa, vocês estão vendo? A outra coisa que ela fala, eu não sei se foi ela ou se foi o Pedro, agora não me lembro, não marquei, mas que a tradução para os quadrinhos é uma grande síntese. Exatamente. E aí eu vou falar um pouquinho por que tem que fazer síntese na tradução para os quadrinhos. A outra coisa é que daí é para a Maria Clara falar, né? Que ela falou que não quer uma comunicação fácil quando ela faz essa tradução da Odisseia, e daí a Maria Clara. Essa é com a Maria Clara, não vou dar spoiler. E quando depois ela falou que não é tradução intersemiótica, né? E etc. Eu acho que há várias acepções diferentes de tradução intersemiótica. E eu quero dizer que a acepção que a gente propõe aqui é muito próxima daquilo que ela falou, né, que ela apresentou, e tem tudo a ver com a pergunta que a Carolina fez. Que a Carolina falou assim, bom, não é exatamente uma adaptação, mas sim uma tradução, né? Então, pediu para comentar um pouco sobre isso. O nosso entendimento é que o que se chama de adaptação, geralmente, a gente pode entender como tradução intersemiótica, mas antes de mais nada, a gente, de fato, eu só coloco intersemiótico porque é um termo consagrado, a gente tem que caminhar de acordo com aquele saber consagrado, mas tradução para mim é uma coisa só. E tudo aqui é só tradução, tá? Bom, e deixa eu só ver. Ela fala também do prazer estético, né? Que tem que reconstruir um prazer estético, também diz respeito ao que nós vamos falar aqui. Então, é isso. O que eu gostaria de marcar mesmo é o fato de que o que nós estamos, quando a gente vai falar de tradução de quadrinhos e tudo mais, a gente está não só quadrinhos, mas mesmo as traduções interlinguais e etc., nós estamos falando de tradução de estratégias, no fundo. É que isso não é muito ainda corrente no meio dos estudos de tradução, né? Ainda não é uma formulação consagrada, né? Mas eu fiquei feliz que nós estamos no mesmo caminho de alguém como Tereza Virginia, que faz esse trabalho sensacional que a gente conhece, certo? Bom, então aqui eu vou falando, né, tá? Eu vou falar então sobre a pesquisa de quadrinhos, né, na universidade. E é por isso que o título da minha fala é Quando os Quadrinhos Vão para a Universidade, né? Então, eu acho que, como o próprio Piero já falou, eu vou repetir um pouquinho, né? Que a abertura para o entendimento dos quadrinhos como uma linguagem importante e passível de ser analisada na universidade como qualquer outra, se dá exatamente no momento em que os quadrinhos passam a ser levados para a escola. Porque quando eles passam a ser levados para a escola, abre-se um mercado editorial fantástico. E hoje em dia tudo é movido por isso, né? As grandes aceitações, vamos dizer assim, geralmente passam, né, pela questão mercadológica do assunto. Então foi isso, né? A expansão do mercado dos quadrinhos no Brasil se deu, dentre outras razões, pela inclusão institucional dos quadrinhos nas escolas, quando passaram a fazer parte dos títulos adquiridos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola do MEC, desde 2006. Coincidentemente, eu entrei em 2006 aqui no UF. Então, eu posso dizer que eu vi a mudança gradual, né, que foi acontecendo a partir dessa escolha, né? No Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCN, né, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, indicam a necessidade de se trabalhar com habilidades e competências relacionadas à interpretação do discurso das mídias em sala de aula, adotando inclusive HQs no Programa Nacional Biblioteca da Escola, que é isso que eu estava dizendo, né, que é o PNBE. Então, quando se adotou a
HQ na biblioteca, e daí tem essas compras maciças do MEC, né? Dessas HQs, abriu-se um nicho comercial imenso para que se viabilizasse, e esse nicho comercial viabilizou a adaptação de vários clássicos da literatura brasileira em HQ. Então, Machado de Assis, por exemplo, qualquer obra de Machado de Assis que você pega, tem, sei lá, 5, 10 adaptações para HQ. A mesma obra, você está entendendo? Assim, sei lá, Dom Casmurro, você vai ver, tem um monte, né? Então, essa construção de gibitecas, né, que exatamente pela compra das HQs pelo MEC, não apenas alterou a percepção de professores e alunos sobre o potencial dos quadrinhos como ferramenta pedagógica, mas também impulsionou a produção de muitas adaptações de clássicos, né? Então, nós temos, eu brinco hoje em dia que nós temos de tudo em quadrinhos hoje em dia. É difícil um clássico da literatura não ter pelo menos uma adaptação em quadrinhos. Eu particularmente não conheço. Toda vez que eu vou, será que tem? Tem. Pelo menos uma tem. Quando não, várias, né? Então, vocês concordam que a partir de então criou-se essa cultura dos quadrinhos na escola, e foi ela que fomentou então essa expansão, né, dessa produção de adaptações, né? E eu quero também dizer que, na verdade, a presença dos quadrinhos não se dá só nas adaptações de literatura. Se vocês pensarem, eu fiz uma vez, uma pequena anedota aqui, há um tempo atrás, uma série no Facebook, quando o Facebook ainda tinha mais, né, tinha mais gente, uma série do Facebook chamada Tem de Tudo em Quadrinhos. Então, era de tudo mesmo, assim, você vai numa rede de fast food, a toalhinha da rede de fast food tinha coisas em quadrinhos falando da comida, do novo sanduíche, etc. Você ia na farmácia, tinha não sei o que em quadrinhos. Você vai... Então, o que eu quero dizer é que foi legal essa série, Tem de Tudo em Quadrinhos, porque eu ia postando e as pessoas iam também, professor, achei esse, iam alimentando. Eu mesma fiquei impressionada. Realmente, acho que a gente pode dizer com certa tranquilidade que tem de tudo em quadrinhos hoje em dia, né? Então, é uma linguagem que permeia a vida, dia a dia de todos nós, né? Não só em relação a essa adaptação das obras literárias, né? Mas, assim, é uma linguagem que faz parte do nosso dia a dia e que, portanto, o aluno conhece bem. O aluno sabe ler bem, gosta de ler bem, tem contato diário com ela em várias dimensões da vida. Então, seria uma pena, para dizer o mínimo, que um instituto de letras que trabalha com estudos de linguagem virasse as costas para uma linguagem que é tão difundida, né, em várias dimensões da vida, inclusive no contato com a literatura, tá certo? Então, nesse sentido, né, esse nicho acadêmico, eu acho que os quadrinhos chegam na universidade por esse nicho acadêmico da pesquisa, do uso dos quadrinhos na educação. Eu acho que num primeiro momento, né, essa chave para abrir a porta dos quadrinhos, né, para que eles pudessem entrar em institutos de letras, por exemplo, veio pela trilha desse uso na educação que ficou tão difundido. Mas depois, a partir do momento que os grupos, e são muitos grupos, gente, eu até pensei assim, será que eu começo a falar um pouco dos grupos que tem na UF e tal, mas é tanta coisa. Eu falei, todo mundo tem Google, né? Então eu não vou ficar aqui, repetindo o que a pessoa pode achar no Google, certo? Então, assim, se vocês colocam quadrinhos na UF, gente, tem grupo na matemática, na biologia, na química, grupo ou grupos, na computação, assim, quase todas as áreas. Não é comunicação social mais, entendeu? Letras, tem a gente,
tem pessoal da literatura, por exemplo, o professor Pascoal Farinaccio também, que trabalha bastante com quadrinhos há muito tempo, né? E outros, né? Muita gente usa quadrinhos nas aulas como ferramenta pedagógica. Então, quer dizer, eu acho que hoje, a partir desse percurso, né, da expansão comercial dos quadrinhos, vamos dizer assim, por conta dessa postura do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura, há alguns anos atrás, né, principalmente a partir de 2006, isso entrou na universidade brasileira de uma maneira inacreditável, porque, olha, gente, é o terceiro evento que eu participo já esse ano. É o terceiro evento que eu tenho que falar de quadrinhos. O próximo, que é daqui em junho, coisa dos estudos coreanos, eu vou falar de quadrinhos num grupo de estudos coreanos. Vocês estão entendendo a dimensão da coisa, né? Então eu acho que não tem mais volta, tá certo? Os quadrinhos, eles estão na universidade, ainda bem. O aluno gosta de quadrinhos. Os meus alunos de Linguística 3, eu falo quadrinhos. No final da aula vem um monte de professora, mas mangá também vale, porque todos leem mangá. Então, assim, é uma linguagem que a gente não pode negligenciar nos estudos de linguagem, não pode negligenciar num instituto de letras, tá certo? E é claro, agora que nós estamos aqui no evento dos estudos clássicos, é um caminho fantástico, né, para o aluno tomar contato com os estudos clássicos, com as obras clássicas, né? Então, por isso que esse segundo momento da minha fala diz respeito a isso, né? Como trabalhar as adaptações. Você muda? Eu nem sei onde está. Obrigada. Esqueci que eu tinha que avisar. Como trabalhar as adaptações para quadrinhos de clássicos da literatura com alunos, né? E a outra pergunta que eu acho interessante há critérios claros para a escolha de quais HQs adaptados serão adquiridos por Gibiteca, né? Como é que o MEC, quais são os critérios que o Ministério da Educação, por exemplo, usa para dizer que uma determinada HQ é mais fiel ao original do que outra? Quais são esses critérios? Vocês estão vendo por que a pesquisa acadêmica é interessante? Porque aí você vai ter pessoas que trabalham com estudos de tradução, com estudos de adaptação, com semiótica, que é o nosso caso, mas enfim, você vai ter pessoas de diversas abordagens, né, que trabalham com diversas abordagens, se debruçando nesse tipo de discussão, né? Porque às vezes o critério, você vai nas páginas do MEC, o critério é mais fiel. Agora, quem trabalha nos estudos de tradução, né, com estudos de tradução, sabe o que é mais fiel? O que é? Se eu falar, esse aqui é mais fiel ao conto, ao cartomante, o que eu quero dizer com isso, meu Deus do céu? Isso não pode ser, entendeu? Então é importantíssimo que a gente desenvolva essas pesquisas, qualquer que seja a abordagem, não precisa ser semiótica, entende? É que a minha mas há tantas outras que são possíveis também, tantas discussões importantes, né, que precisam ser feitas, né? Bom, então a questão aqui, né, é que a gente chama essa tradução, mas é uma acepção dentro da semiótica agora, hein? É uma acepção aqui dentro da semiótica. Todos esses movimentos entre linguagens de tradução intersemiótica. Há especificidades? Eu estou fechando os olhos para as especificidades? Não. Mas eu estou interessada nesse movimento macro. Essa que é a questão, tá certo? Quais são as grandes questões que uma tradução ou uma adaptação tem em comum? Tá certo? Então, para simplificar aqui, a gente vai falar a tradução de uma obra literária para os quadrinhos, a gente está chamando de tradução intersemiótica, que eu acho que, inclusive, vai na mesma direção do que Teresa Virginia falou. O termo tradução intersemiótica, às vezes, ele é entendido em acepções um pouco diferentes, né? Então, às vezes, você conhece uma acepção, você fala, não é isso, tá certo? Mas eu tenho a impressão que é muito parecido com aquilo que ela previa. Bom, então,
a tradução intersemiótica para quadrinhos, em geral, tem que criar, olha só, estratégias para deixar a leitura ágil, né? E a gente faz, né, um estudo semiótico disso, que não é o caso de apresentar agora, mas é porque a linguagem do quadrinhos, ela constitui nos seus modos, no seu código de construção, ela constitui estratégias de agilidade, de como a gente chama de aceleração. Então, um leitor de quadrinhos, quando você, leitor de quadrinhos, pega um quadrinho, você já está prevendo uma leitura ágil. Eu acho que, inclusive, é nesse sentido, quando o Piero falou, a gente faz quadrinho, talvez para um leitor que seja um pouco diferente do leitor de quadrinhos. Vocês lembram quando ele falou isso? E eu acho que é um pouco nesse sentido, porque a Maria Clara que vai mostrar, não vou dar spoiler, mas essa tradução que eles fizeram, a tradução do clássico, né, da obra original para os quadrinhos, né, no caso da Odisseia, ela prevê também momentos dessa leitura ágil, mas ela prevê momentos em que o leitor tem que parar e mergulhar. Certo? Bom, então, só para falar, então, o que são estratégias assim rápidas e muito tradicionais nesse movimento da tradução para os quadrinhos, né? Do ponto de vista semiótico, mas eu não vou falar no semiotiquês, não. Eu vou falar bem de uma maneira, pra gente, de uma maneira bem fácil da gente entender, né? Deixa eu ver se é essa aí. Então, por exemplo, peguemos Machado de Assis de novo, porque Machado de Assis é uma coisa comum a todos, né? A todos nós brasileiros que estudamos letras, certo? Veja, o Machado de Assis, geralmente os narradores dele falam muito. O narrador é um elemento importantíssimo na construção do sentido da obra, né? Só que, se você for deixar esse narrador falando quando você faz a tradução para os quadrinhos, você vai desacelerar essa leitura, porque vai ficar aquela caixa, né, aquele quadradinho, né, onde o narrador fala, que chama recordatório. Você vai deixar aquilo imenso e vai ficar insuportável a leitura dos quadrinhos. Por que insuportável? Porque é isso que eu estou falando. Os quadrinhos eles já prevêem uma linguagem, uma leitura ágil, né? Então, o que geralmente se faz? É uma estratégia bem comum, né, no mercado das adaptações. Você pega aquilo que o narrador fala e joga na boca do personagem. Olha aqui, por exemplo, né? Aqui é o narrador da obra machadiana. Então, se ele não acreditava, paciência. Aqui é o conto A Cartomante, tá? Esse conto aqui que foi... não sou eu que estou trocando. Mas então, o conto A Cartomante do Machado de Assis, né? Então, no conto ele diz assim: se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. O que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Isso é o narrador falando. Mas como o narrador já estava falando muito, precisava construir essa leituragem, o que o tradutor, né, os responsáveis pela tradução para os quadrinhos faz? Colocam essa fala na boca da personagem Rita. Vocês estão vendo ali? Então, se não acreditas, paciência. Mas o certo é que ela adivinhou tudo. A prova é que agora estou tranquilo e satisfeito. Então, vocês estão vendo que essas estratégias, né, que o tradutor para quadrinhos tem que ser o tradutor intersemiótico, né, só para não parecer com o tradutor interlingual, né, mas que o tradutor para quadrinhos tem que fazer são estratégias manjadas. E para quê? Né, para fazer o quê? Para construir a agilidade. Então, por isso que eles falaram que a síntese é uma questão importante nessa tradução, né? Porque a síntese é que permite essa linguagem ágil. Então, a questão que a gente coloca aqui é que, quando a gente vai falar, né? Qual que é o quadrinho que você... Qual que é o quadrinho? Você está esperto, hein? Ele já lê nos 30 minutos. Quando a gente fala, né? Mas como que
o MEC vai pensar num quadrinho? Qual daquelas 10 adaptaçes de Dom Casmurro o MEC vai comprar? Tá certo? O que ele vai olhar? Né? Então, essa ideia de é mais fiel ou menos fiel, pra gente não resolve muito. Então, qual é a proposta aqui? A proposta aqui é pensar em graus de identidade da obra de partida em relação, da obra de chegada em relação à obra de partida. Graus de identidade. Agora, graus de identidade em relação ao quê? Esses são os critérios semióticos. Vocês estão entendendo? Em relação à temática, em relação ao arranjo narrativo, em relação à base sensível, enfim, né? A gente vê um pouquinho aqui. Então, nesses graus de identidade, você pode falar, do ponto de vista narrativo, esse quadrinho é perfeito. Mas do ponto de vista temático, ele destoa um pouco. Do ponto de vista não sei o quê, é assim. Vocês estão vendo? E por que seria interessante fazer esse refinamento do olhar em relação a esse escalonamento das identidades da obra de partida e chegada? Por que é interessante? Porque daí você pode comprar certas HQs para um determinado público. Então, por exemplo, se tem uma aproximação do ponto de vista das figuras, das temáticas, etc., bom, aquela HQ é importante para um público mais jovem. Vocês estão vendo? A partir do momento que a gente tem esses critérios, a gente pode tomar, fazer ações com mais conhecimento de causa, né? E esse simulacro de identidade, né? Esse perfil, né, da obra de chegada em relação à obra de partida, um perfil mais próximo ou menos próximo, ele tem que responder a algumas coerções, né? Línguas e linguagens diferentes, que tem sintaxe diferente, recortes semânticos diferentes, um novo perfil de leitor, que a gente chama de enunciatário. Às vezes uma obra é encomendada para um outro leitor. Uma tradução é encomendada, olha, é uma tradução para um adolescente. Mudou o perfil de leitor, isso é uma coerção do projeto tradutório. E isso é passível de ser mapeado também. Pelo menos a gente faz aqui semioticamente, mas tá certo? As características de um modo prototípico, né, de uma linguagem pode ser diferente da outra. Isso que eu estou dizendo, os quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos tem essa característica da agilidade, que é diferente da literatura. A literatura, né, se eu pensar no romance, não necessariamente precisa dessa agilidade. Então, você veja, são coerções de uma outra ordem, né? As questões mercadológicas, etc. Então, são coerções. O projeto tradutório, portanto, né, da literatura para os quadrinhos, ou o que quer que seja, tem que responder, muitas vezes, a essas diferentes coerções, né? E é isso que a gente tem que analisar com mais calma. Eu não vou falar disso aqui, não se assustem. Eu só quero dizer que eu não estou blefando quando eu falo de critérios semióticos para análise, né? Critérios semióticos de análise, né? Critérios semióticos para quê? Para comparar a identidade da obra de chegada em relação à obra de partida. Então, esses critérios semióticos existem. Eu não vou falar deles aqui. Arranjo narrativo, dinâmica das perspectivas, direcionamento ideológico axiológico. A gente tem como expandir, mas aí vira outra fala. Então, tá? Mas eles existem, tá bom? E, para além desses critérios, tem um outro critério que a gente propõe, que é o critério da dimensão dos afetos que um texto constrói. Tá certo? Então, aqui eu até cito o próprio Haroldo de Campos, ele diz assim, nesse paralelismo que ele traz entre Valéry e Benjamin, ele fala assim: também para Benjamin é um tônus emocional que a significação poética da palavra no original responde, para além da mera reprodução do sentido. Então, isso que ele está chamando de mera reprodução do sentido são essas estratégias que eu estava dizendo aqui em cima, né? As estratégias que eu disse um pouco antes, de organização geral, dos caminhos inteligíveis, né? De interpretação argumentativa daquele texto. Mas, para além dessa dimensão, tem uma dimensão retórica, como disse a Teresa Virginia. Essa dimensão retórica traz para o centro da questão também a reação
do leitor. Uma reação sensível. Se você assusta, se você ri, se você chora, se você se comove, se você fica indignado. Vocês estão vendo? Esses elementos dizem respeito a esse tônus emocional que também precisa ser traduzido. Tá certo? E a proposta que a gente faz é exatamente como que a gente pode analisar esses elementos passionais, sensoriais, esses elementos sensíveis, em resumo. Então a proposta nossa é o que a gente chama de arco tensivo. O arco tensivo é exatamente algo que a gente consegue mapear. Então você tem o arco tensivo, ele vem a partir da semiótica tensiva, que propõe uma, como a gente diz, prosodização do conteúdo. Então, assim como a prosódia pode ter altos e baixos, né, na fala da gente a gente pode fazer altos e baixos, né, por exemplo, um narrador de futebol que vai fazendo, né, tem picos prosódicos, por exemplo, né, você pode falar da mesma maneira, sempre que nem o narrador do Animal Planet, né, a hiena, não sei o que, não sei das quantas, não sei o que, papapá, tititi, é completamente achatada a prosódia. Da mesma maneira, a gente pode pensar essa mesma curva que vem dos estudos da prosódia, a gente pode pensar numa curva, entre aspas agora, prosódica, do conteúdo do texto. E é isso que a gente chama de arco tensivo, vocês estão entendendo? Tá? Então, em resumo, o que a proposta diz? O que se traduz? O conjunto de estratégias de textualização, e desse conjunto de estratégias emana um arco tensivo, emana um perfil sensível, que também tem que ser levado em consideração na tradução. Então aqui eu vou dar um exemplo rápido, nos quadrinhos, claro que eu estou aqui para isso. No Cartomante, peraí, quanto eu tenho? Já no final, certo? Então, aqui na Cartomante, na tradução para os quadrinhos do Conto ao Cartomante, é interessante porque o Conto ao Cartomante ele é um trio amoroso, né? Então você tem o Camilo, que é o amante, a Rita, o Camilo e Rita, que é um casal de amantes, e o Vilela, que é o marido, traído. E num determinado momento, o Camilo recebe um bilhetinho do Vilela, né, que é o marido, e fala: Camilo, vem aqui que a gente precisa conversar. Aí Camilo fica: será que ele descobriu que eu estou traindo, né? Aí fica aquele suspense. O conto trabalha esse suspense. Bom, eu poderia falar as estratégias todas aqui, certo? Mas a questão que interessa aqui é que o conto trabalha esse suspense. A gente fica um tempão ali. E aí? Será que o cara descobriu? Será que o cara não descobriu? Né? E esse suspense que o Machado de Assis deixa no leitor faz com que a gente comece a torcer para Camilo. A gente fica: pelo amor de Deus, espera que esse marido não saiba. Veja, se vocês pensarem, isso está completamente compatível com o perfil antimoralista, né, do enunciador Machado de Assis. Então é importantíssimo traduzir isso. É importantíssimo, seja para quadrinhos, seja para a linguagem que seja. Esse suspense, ele é um elemento essencial da construção do sentido do Conto ao Cartomante no original. Agora, nessa tradução para os quadrinhos, que é ótima, né? O que aconteceu? Quando você abre a página par ímpar, né? Quando você faz isso aqui, você vê numa tacada só, né, de uma vez só, tudo. Ele chegando na casa, no portão, e ao mesmo tempo você vê a Rita morta ali embaixo. Vocês estão vendo? Você já sabe que você já sabe que o marido soube que matou a Rita e que provavelmente vai matar o Camilo, né? Um crime passional e tal. Vocês estão vendo? O suspense aí se desfez. Então, o que eu estou dizendo aqui? Do ponto de vista figurativo, a tradução do conto para os quadrinhos é perfeita. Do ponto de vista narrativo, essa tradução é perfeita. Essa tradução
tradução, inclusive, é legal, porque do ponto de vista figurativo, isso se dá no Rio, tal, de uma determinada época, eles até usam fotografias para figurativizar perfeitamente o Rio daquela época e tudo mais. Então, ela é perfeita em vários quesitos, nesse sentido de criar identidades fortes entre a obra de chegada e a obra de partida. Agora, do ponto de vista sensível, do ponto de vista do arco tensivo, ela escorrega. Porque o suspense, aquilo que você fica ali, ah, será? Você fica torcendo. Isso foi desfeito pela estratégia de disposição desse conteúdo numa mesma nas páginas ímpar e par, né, de uma mesma virada de páginas. Então você acaba eles acabaram não traduzindo o suspense. Vocês estão entendendo o que é não traduzir o arco? Tá certo? Então são essas aqui eu só vou rapidamente. No Alienista, por exemplo, eles traduzem a temática da loucura, que é uma coisa abstrata, em uma figura de um personagem. Mais um, desculpa. Perdão. Mais um. A temática da loucura num personagem figurativo, que é o alienista alienado. Por quê? Porque o alienista alienado aparece o tempo todo, assim como o tema da loucura aparece no original. Então são estratégias, gente, que aqui em Grande Sertão Veredas, que é o último exemplo que eu vou dar, o Grande Sertão Veredas, que foi para os quadrinhos também, o grande lance do Grande Sertão Veredas é uma ambiguidade. O próprio Antônio Cândido aqui fala: o grande milagre é a ambiguidade suprema de partir do romance regionalista para falar de questões universais. E quase tudo que se discute dentro da obra do Grande Sertão Veredas é ambíguo. Por exemplo, o diabo. O diabo é aquilo que dá força, mas é aquilo que leva para o lado, lado negativo da força. Vocês estão vendo? Então, todas as figuras constroem ambiguidades. Então, a grande ambiguidade, assim, esse universo escorregadio da obra é muito dependente disso que a gente chama de jogo de vozes, uma ambiguidade no jogo de vozes. Porque quem está narrando, que é o Reovaldo, ele narra, ele é narrador, mas ele também é, no semiotiquês, já que tem gente de linguística 3 aqui, interlocutor. E para quem não é da semiótica, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. Então, ele narra os fatos, às vezes sabendo de tudo e às vezes mostrando só aquilo que diz respeito à vivência, né, o ponto de vista da vivência. Isso vai gerando umas ambiguidades na construção. Então, a questão é, agora voltando àquilo que Tereza Virgínia falou para a gente fechar. Como traduzir a estratégia? Né? Como traduzir a estratégia de Guimarães Rosa para criar essa ambiguidade nas vozes, para os quadrinhos? Então, se vocês forem ver aí, nós temos essa fala, né? Que você em sua vida toda por diante tem de ficar para mim, Reovaldo, pegada em mim, sempre. Que era como se Diadorim estivesse dizendo. Olha o que eles fizeram. Primeiro, quem está falando isso? Está em recordatório? Né? Está naquela caixinha? Não está. É o narrador? Pode ser. Porque está solto. Tem balão de fala? Não tem. Então, é um personagem? Pode ser. Vocês estão vendo? Ele tá traduzindo para a linguagem dos quadrinhos a estratégia da superposição das vozes, narrador e personagem. Então não é balão de fala, não é quadrinho, mas tem o travessão. Mas o travessão está no início da fala e também na fala que seria do narrador comentando a fala. Vocês estão vendo? Então, fica uma fala solta nessa imagem que concentra, e teria outras tantas para mostrar aqui para vocês, mas são traduções para a linguagem dos quadrinhos de uma coisa que foi pensada, da estratégia que foi pensada no romance. Então a tradução é a tradução sempre de uma estratégia, né? E tem outras questões, mas eu acho que meu texto já foi. A última, por exemplo, a desreferencialização, né? Chega um momento que você quer criar impacto, você tira o cenário.
você só foca na dor, vamos dizer assim, tá certo? Então isso, em certas passagens de Grande Sertão Veredas, é importantíssimo. Né? Você mergulha na dor, por exemplo, né, de Tia Dorim quando o pai dela é morto. Né? Então aqui você vai traduzindo as estratégias, criando os mesmos efeitos de sentido, criando os mesmos arcos, o mesmo arco tensivo, né? Os mesmos altos e baixos, você se comove no mesmo momento, você fica tranquilo no mesmo momento. Então, isso faz parte também do projeto tradutório e são esses os encaminhamentos que a gente geralmente dá aqui do ponto de vista semiótico para a tradução de quadrinhos, né? Mas há tantos outros. E eu fui vendo esses outros grupos que trabalham matemática e tudo mais, há milhões de abordagens. Então, gente, assim, para finalizar, os quadrinhos estão na universidade, eles chegaram para ficar, né? Então, quem gosta, qualquer que seja a abordagem que assuma, né? É importantíssimo a gente dar essa contribuição para uma linguagem que é uma linguagem de imensa penetração hoje em dia e a gente precisa falar sobre ela, né? Para exatamente guiar essas escolhas, né? Como as escolhas do MEC e tantas outras escolhas que dizem respeito ao mercado editorial como um todo, tá certo? Muito obrigada. A gente vai passar a palavra para Maria Clara já, enquanto muda ali para a apresentação dela, parece que já está. Eu só queria fazer um comentário que eu me esqueci, porque eu tinha programado para fazer e me esqueci. Eu queria mencionar o Marcelo Quintanilha. Infelizmente ainda não o conheço, mas como já fui instigada pela minha xará, certamente vamos convidá-lo a participar de algum evento na UF, seja virtual, seja presencial. Quem é Marcelo Quintanilha? Marcelo Quintanilha é um cidadão nascido em Niterói e que acabou de ganhar esse ano o maior prêmio de quadrinhos que existe, que é o chamado prêmio Angulema. E ele ganhou o prêmio com Escuta Formosa Márcia. Eu trouxe o meu exemplar, depois eu sugiro que vocês folheiem. É de uma riqueza, só de falar eu fico arrepiada, mas assim, não é uma tradução, é uma obra original dele, mas tem um arco tensivo. Eu digo assim, é impressionante como tem momentos que dá vontade até de você chorar vendo um quadrinho, lendo quadrinhos, vendo, nunca sei qual é o verbo que eu devo usar. Então assim, eu estou maravilhada com a obra desse sujeito, depois eu espero que vocês possam dar uma folheada. Esse é o livro que ele ganhou o prêmio, mas eu trouxe um outro também, que já que estamos em Niterói, não vou deixar de mencionar Luzes de Niterói. Luzes de Niterói, do Marcelo Quintanilha, também achei fantástico. Esse já tem mais alguns aninhos aqui, mas vejam também a qualidade da edição que você encontra, uma capa dura, né? Qualidade de impressão, maravilhoso, uma obra assim fantástica. E essa aqui, assim, de novo, não é uma tradução, é material original dele, mas uma provocação, tem notas de rodapé. Aí você fala assim, quadrinhos com nota de rodapé, parece uma coisa muito insólita, não? Mas ele está contando, fazendo uma narração de um episódio que tem Niterói, obviamente, como pano de fundo, como local, dos anos 50, envolvendo time de futebol, canto da praia, né, que chama? E aí ele usa linguagem daquela época e aí ele bota nota de rodapé. Então isso aqui é de uma riqueza na área de literatura, digamos assim, de como ele está retomando o cenário dos anos 50 em Niterói, que eu acho que não pode passar batido por nós. Então eu trouxe os meus exemplares, sugiro que quem tiver interesse faça uma consulta, e não sou representante comercial dele, mas eu recomendo ter. Desculpe se eu roubei um tempinho, Maria Clara, mas eu precisava fazer a menção a esse cara. Ele mora em Barcelona hoje em dia, ele não mora aqui em Niterói, tá? Mas ele é daqui, ele está falando de temas do Brasil, não é de Barcelona.
Maria Clara tentar. Só acrescentar, fazer propaganda, que está tendo uma exposição na biblioteca aqui de Niterói sobre quadrinhos feitos por gente de Niterói sobre essa época da pandemia, da quarentena. Então, a biblioteca fica ali no centro ali. Praça da República. Praça da República, eu sei onde é, mas não sei dar o endereço. Oi, gente. Em primeiro lugar, obrigada, Renata, pelo convite e por vocês estarem aqui para ouvir. Como já foi. Eu vou ficar com isso na mão, porque senão eu vou derrubar. Eu estou estudando justamente a Odisseia em quadrinhos, idealizada pela Teresa Virginia e pelo Pioeiro, que a gente ouviu mais cedo. Então, algumas coisas que vocês vão ver aqui na apresentação, vocês já ouviram ser mencionadas um pouco antes. Então, pode passar, por favor, né? Então, essa é a capa, em tamanho maior. Eu não vou ficar aqui, porque todos nós ouvimos eles, mas ela é uma edição que saiu em 2013, né? Então já tem algum tempinho, e em 2018 foi o ano em que ela entrou para a lista do PNLD literário. E aí, eu trouxe aqui 3 principais pontos daquilo que eu estou analisando na minha pesquisa do mestrado, justamente com base no que a Renata acabou de explicar para a gente. Eu não vou ficar falando também do semiotiquês. Como vocês viram, a minha formação, inclusive, é em estudos clássicos original. Então, eu prometo que eu não vou entrar nos detalhes da semiótica nessa fala. Talvez vocês lembrem que a própria Teresa Virginia comentou na fala dela sobre a questão que uma escolha que eles fizeram na tradução desse quadrinho foi a utilização de uma narrativa paralela. Na medida em que, em vez de você ter o que acontece na leitura da Odisseia, que é você ficar os 4 primeiros cantos escutando, lendo sobre a telemaquia, a jornada de Telêmaco, para só então você entrar no que de fato está acontecendo com Odisseu, o quadrinho desde o início ele entra nessa construção dupla. E como é que ele constrói isso? Ele faz uma divisão, né? Os quadrinhos eles são divididos em faixas. Então você tem as 2 primeiras faixas relacionadas a uma narrativa e a última faixa construindo a segunda. Então, no caso, a que tem uma predominância do azul é a narrativa do Odisseu. Né? Afinal de contas, ele é aquele que está perdido no mar, aquele que tudo da vida dele está relacionado à atuação marítimas. E Telêmaco, quando a gente conhece ele no início da história, quem é ele? Ele é um rapaz que acabou de atingir a maioridade, que está tentando se descobrir quem ele é, está preso em Ítaca, não sabe se o pai está vivo, se o pai está morto, não sabe o que ele vai fazer para resolver os problemas daquele monte de pretendente que quer casar com a mãe dele e pegar o reino do pai dele. E aí essa é a construção que a gente vai ver aqui em laranja. Então, ao longo dessa narrativa, o que a gente vai ter? A gente vai ter sempre 2 espaços, o espaço que é o do Odisseu e o espaço que é do Telêmaco. Para quem é das clássicas e já estudou um pouquinho de literatura homérica, vocês talvez lembrem que existe um paralelo entre essas 2 jornadas. Porque vai chegar um momento em que Telêmaco vai se envolver numa viagem marítima para descobrir as respostas. O que aconteceu com meu pai? Onde ele estava? Ele vai voltar? Ele morreu? E a diferença dessas 2 jornadas é que enquanto Odisseu navegou por mundos místicos, né, ele vai encontrar o Ciclope, vai encontrar sereias, vai encontrar Circe, Telêmaco ele está sempre naquele mundo muito humano. Ele vai encontrar outros reis, outros reinos. Então essa é uma distinção bastante clara entre essas 2 personagens e que ela vai ser mostrada também a nível narrativo. Pode passar, por favor, gente. Né? Aqui era só marcando, pode passar mais um. Só que o que é legal é que, por mais que você tenha essa dupla narrativa sempre o tempo inteiro, elas existem horas que, tal qual as jornadas se aproximam, no quadrinho elas também vão ser aproximadas. Então, como eu comentei, Telêmaco vai partir numa jornada marítima. Odisseu, que já tinha feito aquela jornada de 10 anos, que a gente vai chegar nela, ele parte da ilha de Calipso a gente sabe que ele vai chegar na ilha dos Feazes. Então, o que eles fizeram na tradução? Esse momento da partida, tanto de pai quanto de filho,
ela aparece na mesma página. E lembra aquela distinção de cor muito forte que a gente tinha na página anterior que eu mostrei? Ela desaparece. Você, inclusive, na hora que você está lendo esse quadrinho, numa primeira leitura, você chega a se confundir e fica assim, ué, peraí, já está partindo 2 vezes? Sim, porque na verdade são 2 personagens partindo. Né? O Odisseu partindo da ilha de Calipso e Telêmaco partindo de Ítaca. E eles vão fazendo essa construção das duplas linhas o tempo inteiro, mas mostrando esses momentos de aproximação das jornadas dos filhos, do pai e do filho, desculpe, e também mostrando os momentos em que você tem as inversões. Eu não trouxe aqui o exemplo, mas você tem a situação quando aquilo é muito importante para Telêmaco, e aí você entra na questão da construção do arco, que é, por exemplo, o momento em que Telêmaco de fato descobre que Odisseu está vivo. Ele deixa esse espaço da última faixa. Ele passa a ser aquele que está com um espaço maior de página. Então você também tem essa dinâmica de inversões. E pode passar, por favor? Né? Aqui o que a gente tem, né, para quem ainda é da linguística 3, é um sincretismo, porque você está aproximando esse espaço das jornadas, a partir do momento da partida. Mais um, por favor. E aí olha que legal como é que ele encerra a narrativa. Porque seria o equivalente a quando você entra no momento em que Odisseu e Telêmaco retornaram a Ítaca. E aí a tradução ela faz um último quadro, que é esse quadro de página, não, pode ficar aqui mesmo, nesse quadro de página única, que é uma mão, ou seja, vamos lá, é Odisseia, então é a mão das divindades, ok? Basicamente, Atena. E as jornadas, todo o percurso que foi feito tanto por Odisseu quanto por Telêmaco, literalmente espelhados um em relação ao outro, tal qual é a própria jornada deles. Então, a partir de uma imagem, ela sintetiza, porque, como eles também falaram nas apresentações, quadrinhos é uma síntese. Então, ela sintetiza tudo que ela veio discutindo nas últimas 52 páginas em uma última imagem. E você tem aquela conclusão, aquele fechamento de que não só eles estão voltando, como esse tempo inteiro não era simplesmente uma narrativa que estava acontecendo ao mesmo tempo. Era uma narrativa que de fato era paralela uma à outra. O outro ponto que eu trouxe foi a questão do jogo de vozes. E aí com isso eu quero dizer o quê? A Odisseia, quando a gente começa, né, o primeiro verso icônico da Odisseia, canta a musa, né, as desventuras do homem. A gente tem um narrador. É um narrador que é um poeta. Acreditem se ele é Homero, não entra conta aqui. Mas a gente tem um narrador que ele conta em terceira pessoa aquele poema e que ele vai delegar a voz para os seus personagens. Né? Pode passar mais um pouquinho, Jorge? Só que aí a gente chega no caso do Odisseu. Quando ele chega na corte Teácia, Odisseu, depois de bastante insistência e um pouco de artimanha da sua parte, se revela como Odisseu para o rei dos Teácios e decide então que ele vai contar, não só para os Teácios, mas também para aqueles que estão ouvindo o poema da Odisseia, o que diabos aconteceu enquanto ele estava naqueles 10 anos que ninguém soube do paradeiro dele. E ele entra numa narrativa que hoje em dia nós chamaríamos de flashback, falando justamente sobre esses acontecimentos. E aí, gente, ele vira o narrador. Ele é o narrador da própria história dele. E não vamos entrar aqui no fato de se Odisseu estava de fato contando verdades ou se mais uma vez aquela era uma mentira dele. E ele fica do canto 9 até o canto 13. São 2.185 versos. Gente, é muito verso dentro do Odisseia. E esse verso ele só é interrompido aqui nesse intervalo do 336 ao 377 e é uma interrupção assim: ah não, eu acho que eu vou parar de contar um pouco essa história. Não, pelo amor de Deus, conta. Tá bom, eu vou terminar. Ou seja, ele não interrompe nada, né, gente? Ele só interrompe um monólogo, porque era isso também. Eu acho que senão todo mundo até ia esquecer. E essa é a grande questão. Você esquece momentaneamente que quem está contando aquela história não é o narrador. Não é aquele poeta Edo que invocou a musa lá no primeiro canto. É o Odisseu. Pode passar, João. É um Odisseu que recebeu o espaço desse narrador e que agora está inclusive dizendo
aquilo que os personagens disseram dentro da história dele. Ele chega inclusive ao ponto de dizer: não, então eu, Odisseu, disse, meu nome é Odisseu, quando ele está se referindo a Polifemo. E aí, isso é muito marcante, porque inclusive ao longo da Odisseia, Odisseu vai ser comparado inúmeras vezes a poetas. E o que é ele, senão um poeta nesse momento, contando a sua própria história? E aí, o que o quadrinho faz? Vou mostrar primeiro o que ele faz como narrador, ok? O narrador, o movimento normal do narrador do quadrinho da Odisseia, que é aquele poeta Edo, é usar os retângulos que são os recordatórios. Então, toda vez que ele aparece, ele está no recordatório, né? Mais um, por favor. Exceto quando ele faz a evocação à musa, porque aí ele recebe um balão de fala. Por quê? Ele fala em primeira pessoa, gente. Quando ele fala, ó, musa canta, eu estou pedindo para você cantar. Então o quadrinho traz essa distinção da própria voz do narrador. E aí quando ele encerra, ele também faz essa marcação para indicar o fechamento da obra. E aí, mais um, por favor, já. E aí chegamos no Odisseu. O que ele faz nesse momento, então, no quadrinho, na tradução, quando chega na corte dos persas? Primeiro, quadrinho a gente usa balão de fala, certo? Balão de fala ele tem o que a gente chama do apêndice, que é a pontinha que indica quem é o personagem que está falando. Então eu não preciso que o narrador me diga num quadrinho: ah, então Odisseu disse, ah, então Alcina disse. Ele não precisaria fazer isso, mas ele faz. Justamente no momento em que ele vai entrar no diálogo de Odisseu, ele se dá o trabalho, num bom sentido aqui, tá, gente? Né? De colocar dentro de um recordatório: disse o arisco Odisseu respondente, daí o arisco Odisseu respondente disse a ele. E a partir daí, o narrador, tal qual no poema, some. E todos os espaços de recordatório passam a ser não do narrador, mas de Odisseu. Então, quando você vê fora da caixa, ou quando você vê de fato no recordatório ali em cima, não é mais o narrador falando, é o Odisseu. Então ele recria usando as próprias estratégias e posições que são muito próprias da linguagem dos quadrinhos, um movimento de jogo de voz que se faz presente na Odisseia e que inclusive confunde a gente na Odisseia, porque você esquece. Quando você está lá pelo canto 11, você esquece que não é mais o narrador. Pode passar. E é aqui só para mostrar, né, o exemplo que eu disse brincando, mas que também está aqui presente no quadrinho, que é Odisseu como narrador, falando o que está acontecendo, Odisseu como personagem com o quê? Com um balão de fala. Então os personagens da narrativa de Odisseu, que por sua vez é uma narrativa dentro da narrativa do poeta, é quem passam a usar o balão de fala nesse momento, recriando essa aproximação do Odisseu com a Edo. E aí eu trouxe só para a gente fazer a comparação, porque quando a gente estuda essa construção de Odisseu como poeta, a gente vê que o que acontece é que ele é, nesse momento da corte persa, ele é quase um poeta. Tem algumas coisas que fazem com que ele não seja de fato, mas ele é quase. Mas ele não é o único personagem que fala num monólogo longo dentro do Odisseia. Menelau, quando vai finalmente contar para Telêmaco o que aconteceu com ele e o que ele sabe sobre Odisseu, também faz um monólogo bem grande. Mas ninguém compara Menelau a um poeta. E aí o que o quadrinho faz para também marcar essa distinção de que é um monólogo, é um espaço de fala bastante grande, mas ele não chega a ser Odisseu. Eles usam uns formatos, e aqui também é aquela questão da síntese que foi até comentada, de que eles... desculpa, nem é síntese, da repetição, né? Então a história contada por Menelau está aqui dentro em imagens do balão de fala do próprio Menelau, que parece um retângulo, não é um formato de balão de fala, é um formato de recordatório. Mas tem apêndice. Por mais que não é Menelau, o balão de fala dele, ou a ausência de balão de fala dele, como é o caso ali de cima, se pareça com aquela usada pelo narrador, na verdade ele nunca é confundido com esse narrador, porque ele sempre tem um apêndice indicando que ele é um personagem dentro daquela história. Ele é alguém para quem a voz está sendo delegada. Pode passar, Jorge, por favor.
E aí, só para concluir, porque o quadrinho ele leva esse movimento ainda um pouco mais além, essa comparação de Odisseu e o poeta, de uma forma que fica para cristalizar que ele é, em muitos momentos, não só apenas na corte de Ares, mas a própria característica dele de, vamos lá, mentiroso compulsivo, de fazer essas narrativas. Por quê? Quando ele finalmente chega em Ítaca e resolveu todos os problemas, ele vai então contar a Penélope o que aconteceu nos seus 10 anos de viagem. Isso no poema homérico é narrado, na verdade, em um discurso indireto. É o narrador quem diz. E no quadrinho, não só isso foi transformado para discurso direto, como, se vocês repararem, né, no primeiro quadro você tem o rosto de Odisseu ali em close. No terceira faixa, se vocês repararem, Odisseu ficou subitamente cego e apareceu uma lira do lado dele. Essa é a construção figurativa do poeta ao longo de todo o poema, a Odisseia em quadrinhos. Toda vez que o narrador poeta aparece como personagem, ele aparece ou marcado pela lira ou cego, por conta da ideia de que Homero talvez tivesse sido uma pessoa cega, né? Então aqui o que ele está fazendo é de fato sincretizar e mostrar que sim, Odisseu ele é como um poeta. Ele tanto é como um poeta que ele chega a se tornar um dentro das páginas dos quadrinhos, usando o recurso da imagem, que é um recurso próprio dessa linguagem, para mostrar de maneira clara e eu diria até direta essa comparação entre esses dois papéis que ele assume em determinados momentos de personagem e de narrador. Pode passar, Jorge. E o último ponto que eu trouxe aqui pra gente discutir talvez seja, minha humilde opinião, embora um pouco mórbido, o melhor ponto da Odisseia em quadrinho, que é o massacre dos pretendentes. Se vocês também lembrarem, depois que Odisseu finalmente conseguiu chegar a Ítaca, ele descobre que, caramba, ainda não acabou. Eu preciso me livrar daqueles 108 pretendentes que estão no salão e que estão querendo ficar com a minha esposa e com todas as minhas riquezas. Como eu vou fazer isso? Vou bolar um plano que eu vou levar alguns cantos para bolar. Então, eu vou levar uns 10 cantos para arquitetar esse meu plano de vingança, conseguir os meus aliados, que são 4 pessoas, na verdade. E aí, finalmente, no canto 23, onde você tem 24 cantos, e eu vou começar a minha luta, e essa minha luta vai durar 389 versos. Se vocês lembrarem, quando eu falei, quando ele está contando o que aconteceu com ele nos 10 anos, ele levou mais de 2.000 versos para fazer isso. Ele resolve a eliminação de 108 pessoas em 300 versos. E no meio desse caminho ele faz símiles, ele faz narrativa paralela. Então não é simplesmente o Odisseu lutando por 389 versos. Aqui é só para trazer o verso que inicia, né? Ele se despiu dos trapos, Odisseu muita astúcia, saltou na grande soleira, com arco e aljava cheio de flechas, despejou as rápidas setas, aí mesmo diante dos pés e aos pretendentes falou: essa disputa inócua já foi completada. Agora outro alvo que nunca um varão atingiu conhecerei, se acertar onde Apolo me der o triunfo. Falou e contra Antino direcionou a flecha afiada. Além disso, como eu disse, são 4 pessoas contando Odisseu, 5 se você contar Atena. Tudo bem, eu sei, ela é uma deusa, ela ajuda bastante. E 108 pretendentes. Eu fiz a conta, é uma proporção de 27 para 1. Não sou uma especialista em luta, mas acho que é uma proporção tanto quanto desleal. E como eu falei, eles usam os mesmos recursos estilísticos que eles usaram ao longo de todo o restante do poema. E uma utilização de figuras que, assim, é extremamente violenta. As narinas jogou sangue, o projeto biológico perfurou seu fígado, puxaram as lanças de corpos, gemidos à altia, cabeças golpeadas e todo o chão fumegado com sangue. Com ela, seu pescoço varou pelo meio, balbuciando a cabeça, uniu-se a poeira. E aqui já ao final, viu, depois que ele já matou todos os pretendentes, viu-os absolutamente todos em sangue e poeira, caídos, muitos, como peixes aos quais pescadores, rumo à cava praia, fora do mar cinzento, retiram com redes esburacadas, e eles todos,
saudosos das ondas do mar, empilham-se sobre a areia. Deles o resplandecente sol tira a vida, assim os pretendentes um sobre o outro empilhados. Então assim, é bastante violento, gente. Pode passar. E aí, o que acontece? É um caos nessa batalha, como vocês podem ter visto o próprio derramamento de sangue. Mas ele não é um caos para o enunciatário, ou seja, para quem está lendo. Por quê? Já teve pelo menos 3 presságios antes disso e 2 falas de Atena dizendo que não se preocupa não, você vai ganhar. A proporção está estranha, você não tem aliados, mas fica calmo que você vai ganhar. Então, você só se surpreende, na verdade, quando você está lendo Odisseia, pela facilidade com que ele ganha aquele massacre. Porque ele tem uma deusa do lado dele que já garantiu para ele que ele vai ganhar. Agora, os pretendentes sequer sabiam que ele estava em Ítaca, muito menos que ele estava no meio dos salões e era aquele mendigo disfarçado. Para os pretendentes, quando ele tira o disfarce e começa a atirar em todo mundo, é bastante assustadora a situação. Você não está esperando por aquilo. E aí, o que o quadrinho ele vai fazer? Ele, na verdade, ele vai inverter. Você vai sair daquela posição confortável do enunciatário, do poema homérico, em que você já sabia o que ia acontecer, e você vai passar a estar na posição dos pretendentes. Primeiro porque você não teve nenhuma informação prévia de que ele vai ter aquele resultado. E aí, esse é o início do episódio. Então, a gente tem aquela marca da primeira flecha que eu li para vocês, que é o primeiro disparo contra o Alcino. E é super interessante que, para uma linguagem que é, como a gente já vem discutindo aqui nos quadrinhos, ela tende a uma leitura rápida, você fazer um movimento quase que de câmera lenta nesses 3 quadrinhos aqui, em que a flecha está perfurando o pescoço do Alcino. E você vê ela perfurando, você vê ele caindo, e você vê ele de fato caído no chão, o sangue jorrando, então aquela imagem figurativa da violência. E aqui, os próprios pretendentes, que tal qual no poema não têm uma identidade própria, eles são um coletivo de pretendentes, eles passam a ser esses olhos já basicamente morrendo, né? E pode passar, gente? E eles concluem nessa página dupla. Então são 3 páginas para narrar o episódio inteiro, o que fica bastante dentro da mesma proporção dos 389 versos. E aí vocês já provavelmente estão se perguntando assim: uau, tem muita coisa acontecendo nessa página. Sim, tem muita coisa acontecendo nessa página. Esse é o exemplo perfeito de porque a própria Teresa Virginia afirma que ela não propôs uma leitura fácil no quadrinho dela. Gente, quando a gente está lendo um quadrinho e você se depara com uma página dupla, você tem 2 possibilidades de forma de ler aquilo conforme o esperado, ok? A primeira, pode passar, gente. Ops. Ok. Tá. Esse é o olho close. Pode passar. Mais? Vai. Mais uma, por favor. Aqui tem a animação. Ok, deixa eu fazer ele na mão mesmo. A primeira, você pode ler assim, como sendo literalmente uma página dupla. Ou você pode entender que não é uma página dupla e são 2 páginas separadas. Então, portanto, você vai ler a página aqui primeiro, tudo que está acontecendo aqui e tudo que está acontecendo aqui. Se você fizer qualquer uma dessas leituras, o que acontece é que você não entende absolutamente nada do que está acontecendo nessas páginas. Pode passar mais uma. Vai passando. Vai. Mais. Ok. Essas são as 2 possibilidades. E aí, essa é a leitura que, se você pegar o poema da Odisseia, você colocar do lado dessa página e você começar a marcar a sequência dos acontecimentos, você descobre... Não, desculpa, essa é a leitura padrão da coisa. Vira. Essa é a outra possível leitura. Vira. Essa é a leitura padrão, ou melhor, essa é a leitura de fato, se você seguir os acontecimentos na ordem em que eles acontecem na Odisseia. Você tem que ler aquela faixa roxa, descer, ler essa confusão que está acontecendo aqui no meio do caminho, que na verdade são várias sequências de ações diferentes. Ler o acontecimento paralelo, que é o porqueiro é o meu e o vaqueiro prendendo o servo, o Melâncio, que não era aliado de Odisseu. Volta lá pra cima com
com Atena disfarçada e aqui marcada. Lembram que eles comentaram que a coruja sempre marcava Atena? Então, Atena disfarçada, a indicação dela simplesmente pelo olho de coruja na personagem do mentor, ou para aqueles poucos que estiverem lendo o quadrinho e souberem grego, está escrito Atena, mas em caractere grego, então não é uma coisa que a maioria dos leitores saberia identificar. A transformação dela no pássaro, que vai agir como um escudo e um protetor, fazendo com que nenhuma das armas dos pretendentes atinja Odisseu e seus aliados, que nesse meio tempo já se transformaram figurativamente nos corvos que trazem a morte sobre as suas asas, e que aqui já dizimaram todos os pretendentes. Então, essa é um dos casos em que é uma leitura rápida? Não é uma leitura rápida. É uma daqueles casos da leitura em que você tem que ler e reler e reler até você de fato entender tudo que está acontecendo ali. Mas é uma leitura que, a nível do impacto, ela faz com que você, como leitor enunciatário desse texto, esteja colocado na mesma situação de caos que os pretendentes ficaram no momento em que Odisseu se revelou. Porque você honestamente não consegue ler. Você para e você tem que parar diante daquela página e começar a procurar saídas para fazer esses vários movimentos de sequência de fato estarem numa ordem em que podem ser lidas. Né? Eu tenho tempo. Tá, então eu só vou mostrar, eu sabia, então passa. Eu trouxe as diferenças e aí só para mostrar para vocês, passa mais um, Jorge. Né? Fazendo um pouquinho do jabá do arco tensivo que a gente falou, a Odisseia, quando você arco tensivo, quando você olha no poema, você tem 5 pontos que você pode identificar como sendo picos de impactos sensoriais no leitor. Você também tem esses 5 pontos no quadrinho. No quadrinho, o que vai acontecer é que eles estão um pouco deslocados na posição, porque como a gente teve aquela narrativa paralela o tempo todo, você tem que lembrar que tudo que aconteceu com Odisseu agora não mais é depois do que aconteceu com Telêmaco. Então você tem algumas inversões. E aí, só para vocês ficarem bastante curiosos, eu trouxe aqui só para mostrar o que seria então esse desenho do arco. E aqui é o arco tensivo do poema do Odisseia, e aqui é o do Odisseia em quadrinhos. Se vocês repararem, ele está muito mais intenso, o gráfico, do que aquilo que você observa na Odisseia. E por que isso? Porque o Massacre dos Pretendentes não é a única situação em que a Teresa Virginia e o Piero muito espertamente fizeram essa inversão. O poema da Odisseia, ele deixa o enunciatário bastante confortável. Ele dá a resposta antes da situação acontecer. E no quadrinho eles tiram isso. Então, em todas as situações em que você está confortável por já saber que aquela situação não será um problema, eles te colocam na posição da personagem que não tem essa resposta, que não tem essa informação, seja do narrador, seja da própria divindade, dando aquela garantia para ela. E aí, com isso, ela cria um efeito de intensificação que reproduz o efeito sensível criado dentro das próprias personagens do poema. Pode passar aí, só para vocês verem alguns casos que isso acontece. O Polifemo, que vai acontecer por uma questão das cores, né? Ele é o único caso desse quadrinho inteiro em que ele usa essa palheta de cor. O caso anterior, mais um. O caso anterior, que é o caso do afogamento, que é um pouco parecido com o que a gente vê no final do poema do Massacre dos Pretendentes, que é uma ordem de leitura um tanto quanto caótica. A vantagem dessa é que ela tem um guia. Se vocês seguirem aquele arco branco que faz 1001 voltas ali, ele é o guia que eu precisei fazer com as setas para mostrar para vocês no Massacre. Então aqui, como é o primeiro caso em que isso acontece, você ainda tem uma pequena ajuda para o leitor entender como fazer essa ordem de leitura. E o último é o que a própria Teresa mostrou mais cedo pra gente, que é a página em que o Aedo da Corte Feaça está cantando sobre o romance de Afrodite, Ares e Hefesto, o triângulo amoroso, e que você consegue entender, mas vamos pensar que na primeira hora que você virou a página e você se deu de cara com essa página dupla, para começo de conversa, a colocação de palavras já te deixou confuso, porque tem letra sobreposta com letra.
Então, assim, você também é um daqueles momentos em que você precisa parar, respirar com bastante calma e voltar lendo bem devagar para você se entender. Então, isso foi para mostrar um pouco do que era, bom, em linhas muito gerais, o que é a pesquisa e a aplicação. Eu tirei bastante da parte teórica da semiótica, mas é ela que está por trás dessa pesquisa, mas também para demonstrar o que foi que a própria Teresa Virginia disse mais cedo, que é, não, esses quadrinhos eles não foram feitos para serem um facilitador, para serem uma leitura mais fácil da Odisseia. Não, eles foram feitos para serem a Odisseia sendo contada em uma outra linguagem que tem algumas potencialidades por usar a imagem que permitem causar esse impacto, permitem trazer para o mundo moderno essa história que a gente conhece e que, bom, para quem está aqui é de clássicas, provavelmente ama, e mostrar o que é isso que nós da área de clássicas nos apaixonamos lendo o livro de uma forma visual. É isso, basicamente. Obrigada. Deixa eu só fazer um comentário anedótico aqui que é importante. Eu sou orientadora dela e não sou de clássicas. Então, eu sou uma professora universitária, né? Porque eu quero me remeter àquilo que a Teresa Virginia falou, que muitos possíveis leitores, né, podem apreciar a obra, né? Desde a criança, o próprio Emanuel falou isso, né? Desde a criança até o universitário. Só que quando chegou no universitário, ela falou assim, pode entender a história da arte. Não, gente, eu não sou de clássicos. Então, eu não consigo ler esse. É isso que eu estou dizendo, é uma tradução do poema mesmo. Porque ele, dentre as várias possibilidades de leitura, ele realmente recria situações da leitura de para quem conhece a obra. Então, essas flechas que a Maria Clara mostrou foram para mim no primeiro momento. Eu não sei ler isso aqui. Então, essa confusão, esse efeito de confusão no leitor é um efeito de confusão. Eu sou uma professora universitária, mas não sou de clássicas, vocês estão vendo? Então, até para mostrar para quem não é de clássicas, dentro da universidade, alguns efeitos da obra original que eu mesmo não conhecia. Tá certo? E Maria Clara, para fechar, ela fez no início, ela fez um guia de leitura. Para eu poder cotejar as obras, porque, veja, certo? Quem não é de clássicos, né? Então, ela tem um guia de leitura fantástico, que eu espero que seja lançado. É um guia de leitura fantástico. Para quê? Para a gente ler os quadrinhos. Então, para vocês verem como ele realmente se propõe não como um facilitador, mas como um complexificador, como eles disseram, né? E tenta traduzir a experiência mesmo de leitura, né? Era isso. Obrigada, Renata. Eu e a Carolina vamos mediar a mesa, vamos receber perguntas do público, vocês podem fazer usando o microfone, mas antes eu preciso também fazer um comentário. Assim, toda vez eu fico pensando, né, nessa chacina aí dos pretendentes, porque, vamos falar a verdade, que é isso que acontece, uma chacina, né? Aí você vai, aí eu tava aqui, né, eu falei assim, quanto será que são mortos no Kill Bill, né? Eu amo Kill Bill, já vou me entregar e tal, eu amo, eu sou gory, eu adoro sangue correndo. Aí caí aqui no negócio, então é assim, filmes do Tarantino, quantos mortos? Tá na internet, não é culpa minha. Cães de Aluguel, 11. O que é isso, né? Kill Bill tem 62, já é um número. Django Livre, 64. Mas quando chega nos Bastardos Inglórios, aqui está dizendo 396. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei, que eu não contei. Nazistas, então. Não, tudo bem. Até pouco, né? Onde eu quero chegar? Tudo bem que o Tarantino é forte, mas aí o negócio já estava pesado, já não era brincadeira, né? Eu queria agradecer as duas. Eu espero que todo mundo que está aqui na plateia tenha se beneficiado desse conhecimento e se deliciado com as explicações, como eu, que já ouvi isso mais de uma vez, né? Viu e contribuiu. Mas
vi carinhas assim bem interessadas, né? Eu já tenho uma provocação, depois vou passar o microfone depois para a Carolina, e quem quiser fazer perguntas, por favor, só dá uma levantadinha na mão aí que o microfone vai para aí. Entre as várias questões que eu teria para provocar vocês, uma delas tem a ver justamente com essa questão que a Teresa Virginia insiste em dizer, né, que não é um simplificador de leitura, que é um elemento de trazer à tona o conhecimento complexo, né? A minha pergunta vai no sentido seguinte: a gente precisa ter uma certa, eu não queria falar alfabetização, como é que a gente fala? Letramento, muito obrigada. Um letramento para quadrinhos desse tipo que nós estamos falando aqui, desse tipo de trabalho de Teresa Virginia, de Piero, e com certeza outros. Nós estamos trabalhando com esses porque eles estão no meio das clássicos, dos estudos clássicos, são nossos próximos, né? É preciso um letramento? Tem que ter uma certa alfabetização para conseguir decifrar o que está escrito ali? Como a gente fica letrado nisso? Quer dizer, basta ler os clássicos ou tem um letramento que vem da cultura quadrinística também? Essa é a minha questão. Eu diria que precisa de um letramento, sim, mas ele precisa realmente do duplo. Não adianta você só saber os clássicos. Eu, quando comecei esse projeto, eu não era uma grande entendedora de quadrinhos. Sim, eu lia quadrinhos como hobby. E quadrinhos tipo Turma da Mônica. Então, assim, não era nada muito complexo. Então, assim, para pegar... Você consegue... Deixa eu reformar. Você consegue ler sem esse letramento. Mas para você atingir o nível completo que tem aqui, você precisa ter um letramento dos quadrinhos. E eu diria que também um pouco do letramento dos clássicos. Ou minimamente uma mediação. Seja da questão do clássico, seja da questão dos quadrinhos. Renato, se você discordar, fica à vontade. Não, eu só quero complementar que eu acho que essa pergunta casa muito bem com aquilo que a Teresa Virginia falou, que ela falou, nós fazemos uma coisa diferente aqui. Ela falou, não é uma adaptação, quando ela foi falar, não é uma tradução tercebiótica, não é uma adaptação. É uma coisa diferente, é uma tradução. Quando ela foi responder, a Carolina, inclusive, ela marcou isso, né? É o clássico sendo recriado, né? E a gente se vale do visual, né, para fazer algumas recriações, né? Então, eu acho que aí respondendo agora a Renata, esse tipo de movimento começa a acontecer mais, que é um movimento que desafia um imaginário comercial sobre os quadrinhos. Porque no imaginário comercial sobre os quadrinhos, o quadrinho é um facilitador. Ah, que pobreza, você vai lendo os quadrinhos, mas isso não dá, né, minha filha? Você tem que ler, tá certo? Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de projeto, sem dúvida, eu concordo com ela, que é super pioneiro nesse sentido, exatamente porque propõe uma experiência de leitura diferente nos quadrinhos do que aquela que comumente se acredita. E eu ouso dizer, agora é só um achismo meu mesmo, que ele foi aceito porque as pessoas não compreenderam toda a dimensão dele. Ele foi, tá bom, vamos lá, Odisseia para quadrinhos legal, o pessoal vai ter contato com a historinha. Não, puxa, não é isso mesmo. Sabe, não é isso mesmo. A leitura disso é assim, eu falo porque eu fui a cobaia disso, tá certo? Eu falo com conhecimento de causa. Eu suei a camisa para ler isso aqui e depois você fica maravilhado. Porque eu não sou das clássicas, né? Tá certo? Eu não tenho isso que a Maria Clara está falando, eu não tenho esse elemento da mediação, né? Então, acho que se mais obras acontecerem, esse tipo de perfil de leitura dos quadrinhos também vai passar a ser previsto como um perfil possível, que ainda não é. É por isso que você está falando do letramento. Bom, gente, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Eu estava
aqui no início da palestra, você falou sobre isso e ela depois falou um pouco também. Nessa questão da troca entre o narrador e o personagem, ela não comprometeria a percepção do personagem e até mesmo um pouco da identidade da obra? Não sei, Você está se referindo aos exemplos? Tipo, eu dei Grande Sertão Veredas e o exemplo da Maria Clara? Não, é o contrário. É o contrário. A identidade da obra se constrói a partir desse jogo de vozes, ou seja, essa ambiguidade de pontos de vista constrói tanto a linha argumentativa da obra quanto a experiência sensível da leitura, no caso do romance, né, do Grande Sertão, e também da Odisseia, e depois nos quadrinhos, né? Então, essa indefinição das vozes faz com que muita coisa da obra seja possível. Porque se as vozes fossem marcadas, delimitadas, agora é o narrador, agora é o personagem, esse é um ponto de vista de quem está vivendo, esse é um ponto de vista de quem está narrando, se isso fosse, na hora da tradução para os quadrinhos, se isso fosse feito, destrói a obra. Destrói aquilo que são efeitos de sentido importantíssimos da obra de partida e que, inclusive, garantem a identidade daquela obra de partida. Como eu disse, a ambiguidade é uma constante em Grande Sertão Veredas, desde o macro, que é um romance regionalista para falar de algo universal humano, até o micro, em figuras específicas. O diálogo é ambíguo, o papel da relação amorosa tem ambiguidade. Todo mundo ali é escorregadio, a configuração de tudo em Grande Sertão Veredas é escorregadia. E muito dessas ambiguidades todas se constroem nesse jogo de vozes, que eles exatamente, mesmo que sem saber, né, mas porque são bons tradutores, né, o Gazelli e o Rosa, eles souberam traduzir a estratégia. A estratégia, isso que eu estou dizendo, eles traduziram. Qual é a estratégia? Embaralhar as vozes. Porque a partir dela, todas as outras ambiguidades vão sendo mantidas. Então eles traduziram a estratégia. E aí mantiveram a identidade entre as duas obras. Mais perguntas? É muito interessante a conversa, mas por enquanto foi tudo dito em comparação. Da Odisseia ao poema. Eu queria saber se vocês acham que a HQ chegaria a ser autossuficiente. Eu leio só a HQ e eu entendo completamente o que a Odisseia é em geral. Sem dúvida. A HQ é uma linguagem de grande difusão hoje, né? A gente está trazendo aqui as comparações por conta do tipo de evento, né? Então a gente está falando de clássicos, como os clássicos foram nos quadrinhos, e é por isso, e só por isso que a gente está fazendo esse tipo de encaminhamento aqui das falas. Mas a gente estuda quadrinhos que não são traduções ou adaptações de obras literárias, né? A gente sempre chama tradução, né? Só falei adaptação pelo consagrado. Mas, sem dúvida, sem dúvida. E tem muita coisa para fazer. E tem também o universo dos mangás agora, que precisa ser desvendado também a partir dessa, eu digo por mim, né? A partir desse mesmo percurso teórico, porque os mangás agora viraram uma febre, né, na geração de vocês. Todo mundo é um leitor de mangá, parece, no meu entendimento, né? Então, não só as HQs, mas... Eu vou aproveitar a oportunidade da pergunta para compartilhar uma experiência minha. Eu trouxe o conto da Aya em quadrinho, que também é uma edição assim, maravilhosa, uma capa. Enfim, isso aqui é obra de arte, né? Não sei nem dizer. Eu nunca assisti a série e nem nunca li o livro. Não é por nada, é só porque eu não tive oportunidade, eu tenho prioridades. Mas a hora que eu vi isso aqui, eu comprei, eu conheço o conto da Aya por isso, não é por outra coisa.
Então, se alguém que conhece profundamente falar assim, mas esse quadrinho está deixando não sei o que de fora, tanto faz para mim. O que eu conheci aqui por essa obra em quadrinhos me preencheu plenamente, assim, fiquei super satisfeita. Então, estou tentando pegar uma abordagem de uma experiência que não passa pelos clássicos, porque obviamente eu já tinha lido Odisseia, Ilíada, não sei o que, quando eu fui mexer com esses quadrinhos. O Orestes, eu já conhecia todas essas obras, então talvez sim a aproximação tenha um outro caráter. Esse aqui eu posso dizer por minha experiência, para mim me satisfez plenamente. E vou dizer, nem fiquei com vontade de ver a série nem nada, eu só fiquei feliz de ter visto isso aqui. Talvez fosse uma motivação para ver a série, mas para mim não foi. Eu fiquei feliz com o quadrinho. Depois também, quem quiser consultar, tá ali para vocês olharem. Eu tenho uma aluna estudando esse aí também, tá? Tá vendo? É outro mestrado. Renata Casarini aqui como influencer dos quadrinhos. Ela já tem um blog e um Instagram que ela fala muito sobre teatro. Acho que em breve vai ficar de quadrinhos, hein, Renata? Eu achei interessante, né? Qual que é o seu nome? Vitória. Porque coloca isso que a Tereza Virgínia tinha colocado, né, do quadrinho como uma maneira de tradução. E quando a gente lê uma tradução, por exemplo, você vai ler o Conto de Aia em português, você não... Provavelmente você vai ler em português porque você não lê em inglês, e aquilo para você é o livro, né? Não tem essa outra referência. Então eu acho muito interessante essa proposta, né, por colocar o quadrinho assim numa centralidade, né, que a gente não costumava ver e que implica, né, diferenças para leitura, diferenças para avaliação, né. Eu gostei muito do que você falou de perguntar quais os critérios, né, tanto da pessoa que está traduzindo, está adaptando, quanto também da pessoa que você falou da questão do MEC. Eu não sei se tem tempo ainda, mas eu achei interessante, né, de pensar que o MEC tanto fomentou os quadrinhos nas escolas, como ele também está julgando quais são os bons quadrinhos, né, e entender isso também eu achei que tinha uma ideia ali para pensar. Não sei se a gente tem tempo, Fernanda. Acho que você pode fazer algum comentário para Não, só para dizer que foi esse é o pontapé inicial. Eu comecei esse projeto das traduções intersemióticas, que depois se ampliou, não é só quadrinho, né? O grupo de pesquisa trabalha várias outras linguagens também. Mas começou daí. Quais são os critérios de fidelidade no início, né? Quais são os critérios de fidelidade que fazem a escolher esse quadrinho e não o outro, como adaptação boa, para ser comprada, para ir para as bibliotecas, entendeu? Esse foi o ponto de partida. Então, todo esse projeto não pretende responder isso, porque a resposta não tem um critério muito bem definido. Acho que no caso do MEC isso fica bem claro, porque eles fazem coisas bem vagas, a fidelidade. E aí, o que é fidelidade? E daí que a gente desenvolveu todos esses critérios, no meu caso, semióticos, para tentar aí complexificar essa discussão, né? Fidelidade em relação ao quê? Em que caso, né, é fidelidade em relação ao quê? E isso implica no quê? Do ponto de vista prático, né? Por isso que eu falo, algumas adaptações, né, para HQ podem ir para certas faixas etárias de maneira mais razoável, né, do que para outras, né? E por que eu falo isso? Porque por conta desses critérios com os quais a gente faz a comparação das obras. Então, foi o ponto de partida mesmo. Eu acho que é um assunto que ainda rende muita coisa, né? Esse conceito de fidelidade, quem trabalha com tradução sabe que é muito questionável. E os quadrinhos como obra, né? Eu gostei quando a Tereza retomou, né, o conceito da arte sequencial, né? Porque realmente eleva os quadrinhos para o patamar que eu, aqui modestamente, acredito que devam ter, né? E acho que quanto mais a gente trabalhar dentro da universidade, mais parâmetros
a gente vai poder fornecer para a comunidade em geral, interna e externa à universidade, para poder abordar os quadrinhos como arte sequencial, como literatura independente, né, eu digo que se basta, como eu falei do conto da Aya, e por que não como matéria de caráter científico mesmo, que é a abordagem da semiótica, da linguística que vocês trabalham, ela tem um caráter bastante científico. Eu queria encerrar a mesa, se vocês me permitem, fazendo só um paralelo, porque como o evento é da área de clássicas, né, critérios tais como ambiente comercial, público destinatário, etc., são conceitos também que os estudos de recepção dos clássicos trabalham. Então, não é a mesma base teórica, obviamente, da semiótica, mas são critérios que extrapolam o texto. Ou seja, quando a gente está estudando com base na teoria dos estudos de recepção dos clássicos, a gente não se apega à letra da palavra, mas a gente estuda todo o entorno, entendem? Por que produzir um filme sobre peça de teatro, que é mais fácil? Nesse período pandêmico, o que teve de Antígone e de Medeia, não sei nem dizer. A Antígone ainda, você pode pensar, tem um enterramento, né, necessidade de enterramento de uma pessoa falecida e tal, mas e Medeia, qual a explicação, né? Então, assim, esses fatores que são externos à letra do texto também são estudados no âmbito dos estudos de recepção dos clássicos. Então, como reiterando o que disse a minha xará aqui, né, Renata, há como abordar os quadrinhos desse ponto de vista. O Instituto de Letras trabalha, tem profissionais fazendo isso. Há como abordar do ponto de vista dos estudos da recepção, por exemplo, que eu, Beethoven, Grace, sei lá, outras pessoas, outros professores estão aqui, trabalham também. Então, digamos assim, temos corpora, né, no plural, aqui, valiosos para a gente poder desenvolver novas pesquisas de iniciação, de mestrado, de doutorado. E novos diálogos, claro. Então, com isso, a gente encerra essa mesa e vamos iniciar imediatamente a sessão do Cineclube.